Olá, trazer uma paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Ezequiel 40, versículo 4 a seguir. E disse-me o homem, filho do homem, vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, que nos deixa muito feliz, porque eu sei que há pessoas levadas pelo Espírito Santo que levam essa mensagem adiante para alguém que precisa. A Bíblia nos fala sobre a visão de Ezequiel, que a casa se refere ao templo, a casa de Deus. Há 3 interpretações principais da visão do templo que teve Ezequiel. Um templo simbólico, figura do estado eterno descrito em Apocalipse 21, 22. Um templo simbólico das bênçãos do reino milenar. Um templo literal futuro a ser edificado no reino milenar, independente do caso da interpretação. Os ensinos principais aqui, irmãos, são de que um dia a presença de Deus e a sua glória voltarão ao seu povo para sempre. Leia Isaías 43, Ezequiel 43, do 4 ao 7. E que as bênçãos de Cristo fluirão qual o rio cada vez mais profundo. Leia Ezequiel 47, 1, 12. Então, o versículo 5 diz: E havia um muro fora da casa. Irmãos, esse muro demarca a área do templo e o separa do resto da cidade. O crente cujo corpo é o templo vivente do Espírito Santo, ele deve conservar-se separado da sociedade pecaminosa ao seu redor e dedicado a Deus e aos seus santos propósitos. Aleluia! Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 6 e 17, que diz: Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o conceito da separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. E segundo a Bíblia, irmãos, a separação ela abrange 2 dimensões, sendo uma negativa e outra positiva. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a palavra de Deus. Acerca-se de Deus em estreita íntima comunhão mediante a dedicação, a adoração e o serviço a Ele. No Novo Testamento, Deus ordenou a separação entre o crente e o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia. É necessário essa separação. Então, irmãos, aqueles que na igreja pecam e não se arrependem dos seus pecados, os mestres, igrejas ou seitas falsas, que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas, esse não tem comunhão com Deus. A nossa atitude nessa separação do mal deve ser de ódio ao pecado, à impiedade e à conduta de vida corrupta do mundo. Oposição à falsa doutrina,
o amor genuíno para com aqueles de quem devemos nos separar. Temos que ter temor de Deus ao nos aperfeiçoarmos na santificação. Você vê que 1 Pedro 4,3 diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegrei. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado será inevitável. Será a perda da comunhão com Deus, da sua aceitação pelo Pai e, o pior, de seus direitos de filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, nossos propósitos na separação do mal é que nós, como povo de Deus, perseveramos na salvação, como está em Apocalipse 2:14 até o 17. Na fé, como está lá em 1 Timóteo 1:19, e na santidade, como está em 2 Coríntios 7:1. Vivamos inteiramente para Deus como nosso Senhor e Pai. Convençamos o mundo incrédulo da verdade e das bênçãos do Evangelho. Quando corretamente nos separemos do mal, o próprio Deus nos recompensará, acercando-se de nós com sua proteção, com a sua bênção e seu cuidado paternal. Ele promete ser tudo o que um bom pai deve ser. Ele será nosso conselheiro e guia. Ele nos amará e de nós cuidará como seus próprios filhos. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. Lá em 1 João 17, se diz: não ameis ao mundo, e nem o que no mundo há. Não fique em igrejas que pregam só bênçãos materiais. Não fique em igreja que não prega a volta de Jesus. Não fique em igreja que não tem doutrina do Senhor, que pode tudo, que vive pelo calendário humano em vez de viver pela palavra de Deus. Não fique em igreja que não há o que o Senhor disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, expulsai demônios e curai enfermos. Se não há isso na tua igreja, algo está errado. A vida, irmãos, ela é difícil materialmente e fica pior espiritualmente se você não buscar ao Senhor, não viver na vontade de Deus. É difícil? Não é, quando você tem um compromisso de olhar para o céu, de olhar para o alto, de olhar para Deus. Aonde você quer passar a sua eternidade, irmão? Esse mundo é passageiro, tudo que você tem é emprestado. Nada é nosso porque não vamos levar nada, irmão. Você não vai levar carro, você não vai levar moto, você não vai levar casa. Viva, mas na presença de Deus, na esperança de você poder, na eternidade, viver uma vida em paz, com alegria, com amor, voltado aos seus entes queridos. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno, o Senhor Jesus, Ele que vai decidir na balança. Mas eu te dou com plena certeza, se você não estiver cumprindo a vontade de Deus nas Escrituras, e você colocar o eu acho, o que tem o nada a ver, certamente você não entrará no reino de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um bom fim de semana.